Olá, colegas professores. É sempre um prazer quando eu posso falar com vocês. Bem-vindos ao Web Educa Projeto Finlândia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Evelise Ierola, pedagoga e professora aqui na cidade de Helsinki. E hoje eu trago para vocês a minha participação no seminário do Instituto Casa Grande, Diversidade e Inclusão. O seminário foram 2 dias, dia 29 e 30, a minha participação foi no dia 30, e eu gravei, né, a parte em que eu participo e disponibilizo aqui para vocês darem uma olhada, onde eu falo sobre a inclusão, a integração na escola, a integração das minorias e como que acontece todo o processo aqui na Finlândia. Eu espero que vocês gostem e, se tiver dúvidas, deixe os seus questionamentos, suas dúvidas, escrevam aqui embaixo que eu vou adorar ler e vou gostar de responder também. Então, vamos ao seminário. Vamos continuar então a nossa conversa. Eu vou chamar a Evelise. Oi, Evelise. Olá. Tudo bem? Tudo Boa bem? noite, né? Que horas aí na Finlândia? Quase 10. Ah, meu Deus do céu. Já passou do seu horário, você está aqui conosco. Tudo bem? Obrigada. Muitíssimo obrigada, Evelise. A Evelise é professora do nosso curso de pós. Vou começar te apresentando assim, né, Evelise? É verdade. Já está trabalhando, inclusive, no material, né? Firme e forte. Qual que é a tua disciplina? Conta para o pessoal. A minha disciplina é gestão escolar e... Peraí. É gestão escolar e as tecnologias do ensino. Isso. A gente vai fazer um paralelo e uma relação aí do que temos aqui, do que tem na Finlândia. Vai ser muito bacana a disciplina da Evelise. Então, a Evelise é professora, consultora pedagógica, graduada em História e Pedagogia no Brasil, pós-graduada em Psicopedagogia pela Universidade de Helsinki. Na Finlândia, onde ela atua hoje, ela presta consultoria desde 2012 sobre o sistema de ensino finlandês e atualmente trabalha na Escola Europeia de Helsinki. Ok, Evelise? Então, com você, nos conte um pouquinho desse país tão famoso no mundo e principalmente na questão da educação, né? Com você. Boa noite novamente, é um prazer estar aqui, eu gosto muito sempre de dividir a minha experiência. Eu sou, então, psicopedagoga, não trabalho no momento, mas trabalhei, tenho experiência tanto na educação infantil quanto na educação básica. E agora, até por coincidência, eu estou fazendo um curso, é um pós-graduação, é um curso de formação continuada para professores na Universidade de Ciências Aplicadas Haaga-Helia, aqui em Helsinki, e justamente meu field, meu campo, é a educação especial para o ensino profissionalizante. Então, mostrando que a Finlândia também continua, após o ensino médio, a política de inclusão. Bom, para dar uma geral, né, que você falou da Finlândia tão famosa, realmente a Finlândia faz parte dos 38 países da OCDE. E a OCDE, ela põe vários parâmetros, e com esses parâmetros ela vai fazendo pesquisas e enquadrando esses países em relação a vários aspectos. Então, a Finlândia é um dos países considerados país de bem-estar social. Não só a Finlândia, mas toda a Península da Escandinávia, todos os países, mais a Holanda, são considerados como país de bem-estar social. Um país, para ser enquadrado, né, para ter esse título, ele precisa ter quase que 100% de igualdade. Eu não vou dizer 100%, porque nenhuma sociedade chega a tal nível de excelência, sempre vai existir uma exceção aqui, uma exceção lá, mas ele é quase 100% de igualdade. O que significa igualdade? Todos os cidadãos é oferecido escola de qualidade, saúde, moradia, internet, lazer e assim por diante. Então, voltando agora para a educação. Quando se tem quase que 100% de igualdade, é como se fosse uma regra de 3: igualdade, inclusão, porque se está se oferecendo a todos, se está incluindo. Aí, quando eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas consultorias, as pessoas falam que elas falaram ali, meu Deus, mas que maravilha, estamos tão longe disso. Só que chegar nesse nível, quando nós chegamos, quando a Finlândia chegou nesse nível,
quase que total também, total, quase que 100% de inclusão, nós vimos que não é suficiente. E aí, voltando à palestra do professor Marcos Maier, que foi maravilhosa, não basta a inclusão, tem que haver a integração. Então, não basta a igualdade, tem que se haver a equidade. Equidade é um termo que não se fala muito, não se discute muito no Brasil, porque isso ainda está nessa primeira equação, né, da igualdade. Então, o que é? Usando, né, brincando agora com os termos para fixar bem qual é a posição na Finlândia, as políticas públicas, né, em relação à inclusão e diversidade. Igualdade é dar a mesma chance, oferecer a mesma chance a todos. Equidade é oferecer a chance que as pessoas precisam, porque nem todos precisam das mesmas coisas. Então, inclusão é todos estar na escola. E a integração é dar capacidade para aquelas crianças com necessidades especiais, ou crianças de risco, ou as minorias, porque elas vão precisar de algo diferente. Então, as discussões aqui, elas estão mais, não se fala mais tanto em inclusão, porque isso já é certo, é uma inclusão, enquanto no Brasil as inclusões são pontuais, né, como o professor Maia estava falando também, algumas escolas tentam fazer, conseguem muito bem, outras nem tanto, aí tem ONGs trabalhando nisso, então são inclusões pontuais. Aqui não, aqui isso é dever do governo e é uma inclusão geral. Então, vendo essa inclusão, por exemplo, como é que acontece isso no ensino, como é que se consegue se incluir? Quem são essas minorias? Eu acho melhor começar daqui. Não só, eu não quero falar só de necessidades especiais, mas de todas as minorias, porque inclusão significa tudo. Quem são as minorias da Finlândia? Bom, são crianças de risco, onde os pais, por exemplo, são alcoólatras, às vezes ambos os pais são alcoólatras, e essa criança ela vive numa condição de risco, enquanto ela ainda está com os pais, ou pais drogados, isso falando, né, dos finlandeses, são crianças que precisam ser incluídas, que de outra forma não estariam incluídas. São também um grupo, nós temos um grupo de ciganos aqui, que vivem junto com os finlandeses já há muitos anos, mas eles são completamente outra cultura e eles são discriminados, porque eles têm uma sociedade super machista, onde a mulher casa e fica em casa cuidando do filho, então isso já vai de encontro, né, com a sociedade super feminista, onde a mulher é muito empoderada aqui na Finlândia. Então é um grupo que não tem muitas chances de emprego, eles mesmos se isolam, é um grupo que precisa de políticas públicas de inclusão. E, mais recentemente, e eu digo recentemente, 20, 30 anos, os refugiados, que chegam sem saber a língua, e essas crianças chegam, além de não saber a língua, com traumas, às vezes, dos campos onde elas ficaram. Eu mesma já trabalhei com crianças que, por exemplo, não falavam, não se sabe o que aconteceu, né, nesses campos. E então essas são as minorias. As políticas elas são bem flexíveis, elas estão sempre se modificando para atender todas essas minorias. Antes não existiam os refugiados, então era as crianças em situação de risco dos finlandeses mesmos, natos, e esse grupos de ciganos, alguns estrangeiros, poucos, depois começou a vir os refugiados, e agora, então, se pensa e se repensa essas políticas em relação a todas essas minorias. E a questão da integração. Então, como o professor falou, não basta colocar uma criança autista ou síndrome de Down numa turma normal, porque ela tem outra demanda. A professora também, ela não é uma professora de educação especial, não é justo nem com a criança, não é justo nem com a professora. Então, como é que acontece? Então, as nossas discussões e tudo é em relação à segunda parte da equação, a equidade e a integração dessas crianças e dessas minorias. Bom, então, eu posso dizer que a inclusão, ela acontece, a inclusão e a integração, ela acontece, vamos dizer, mais perfeitamente na educação infantil. O que a professora Raquel estava falando sobre esse plano individualizado,
nós temos aqui para todos, não só para quem tem necessidades especiais, para todos. Desde que a criança entra, ela pode entrar com 9 meses na educação infantil, quando termina o auxílio gestante, até o segundo grau, o ensino médio, é feito anualmente um plano individualizado para cada criança. Então, se a criança nasce com alguma deficiência, como Down, que é visível, ou se ela tem deficiência física, paralisia, então, automaticamente, ela já entra nesse programa e ela vai ser indicada, ela vai ser levada para as instituições, depende da síndrome que essa criança apresenta, e já vai receber ajuda e já vai começar todo o tratamento. Mas, independentemente disso, é feito desde que a criança entra na creche, já, vamos dizer, 9 meses, de 9 a 1 ano, todo ano é feito esse plano individualizado. Esse plano ele é mais pedagógico do que exatamente de saúde, né? Um pouco diferente do que acontece na Inglaterra. Ele é um plano onde é visto a sociabilidade dessa criança, a coordenação motora ampla, coordenação motora fina, a questão como eu falei, da sociabilidade, tudo é visto ali e é anotado. Se é percebido algum problema, algo diferente, algo que destoa, por exemplo, a criança já tem 3 anos e ela não sabe ainda as cores, ou ela não sabe o nome dos amiguinhos, já aconteceu comigo, de a criança dizer aquele, aquela, e já com 3, 4 anos já é normal que conviva todo dia, que saiba o nome dos professores, o nome dos amiguinhos, que saiba mais ou menos as cores primárias. Então, aquilo é colocado no papel. Ou se a criança é muito tímida, ela não se aproxima do grupo para brincar, aquilo é colocado no papel. E depois é exposto, uma vez por ano, como eu falei, aí se senta a professora com os pais e se discute e diz, olha, nós notamos isso, isso e aquilo. Então, vamos esperar. Daí, no outro ano, outra professora, no caso da educação infantil, ela muda, né? No caso da escola, é a mesma professora. Aí vai ver, olha, teve esse aspecto aqui no plano individualizado. Será que continua? Será que essa criança ela está com algum problema de sociabilidade? Será que nós devemos chamar alguém? E aí, se vê, não, foi só uma fase, então tudo bem, porque as crianças têm fases, né? Fases mais agressivas, fases de mais timidez, elas têm essas fases, mas tudo fica anotado. Se chega à conclusão de que, olha, isso está repetindo muito, está piorando esse quadro, aí é pedido permissão para os pais, porque nada que se faz sem permissão, é permissão para os pais para que se chame a psicóloga, para que se chame o psiquiatra, para que se chame a fonoaudióloga, seja quem for, para vir na instituição de educação infantil e ver essa criança mais de perto e ver se ela precisa, se ela é diagnosticada, se fazer o diagnóstico. Na medida que se faz o diagnóstico, então, essa criança vai receber automaticamente toda a ajuda possível. E, geralmente, na educação infantil, ela permanece na instituição, a não ser que seja um quadro muito grave, mas geralmente quadros graves não evoluem tão rápido assim, né, que os pais ou que os professores não consigam perceber desde o início, e os profissionais vão vir atender essa criança. Vai vir o fonoaudiólogo, vai vir a terapeuta, vai vir a psicóloga, o psiquiatra, seja quem for. Então, na educação infantil, geralmente essas crianças estão incluídas e integradas. Elas estão numa turma com as demais crianças e ali, depende da síndrome, ela vai ter uma auxiliar pedagógica. Então, por exemplo, Down tem que ter uma auxiliar pedagógica. Dá para ter até 2 Downs numa sala, por exemplo, de 25. E existe uma contagem pela lei, quantas crianças? São 5 crianças para cada adulto. E é geralmente um professor formado na universidade e 2 cuidadores, que se chamam. E mais a auxiliar, no caso de Down, no caso de Asperger, geralmente não precisa, só se for um caso muito assim, que a criança realmente não consegue se sociabilizar, mas Asperger, ele não precisa tanto. Para TDAH, eu acho que assim fala português, TDAH, que é o síndrome de déficit de atenção, aí geralmente se precisa também
a criança é muito hiperativa, então ela precisa de ter alguém também. E assim vai. Então, a criança consegue ter essa integração. Então, o exemplo do professor Marcos Maia jamais acontece aqui. Jamais. Porque, principalmente físico, principalmente crianças de cadeira de roda vão ter uma auxiliar especial própria para eles. Se a síndrome na educação infantil pode ser, por exemplo, Asperger e autistas juntos, pode ser que tenha 1 para 3, por exemplo, dependendo. Aí a escola, a instituição de educação infantil vai ver quantas auxiliares ele precisa. Isso é por lei. Um professor normal, um professor que não tem a qualificação, não pode estar com crianças que tenham alguma síndrome. Então, nesse ponto, se consegue quase integração. Antigamente, quando eu comecei os meus estágios, existiam muitas turmas mistas. A turma mista era, por exemplo, 12 crianças, 6 crianças com diferentes síndromes, e aí podia ser autismo, podia ser hiperatividade, crianças que não falavam, não verbalizavam, ou principalmente também sempre eram estrangeiros, 6 crianças com que precisavam de algum apoio, e 6 crianças, nós não falamos normais aqui, nós falamos comuns, a palavra em finlandês é comuns, e 6 crianças comuns. Mas para essa turma de 12, necessitava de bastante recurso, porque é uma psicopedagoga, uma professora, uma cuidadora e uma auxiliar. Então, precisa todo esse quadro para realmente conseguir trabalhar com essas turmas mistas. Isso meio que agora eles estão desmanchando essas turmas e tentando fazer essa integração de uma outra maneira. Então, a ideia das políticas de inclusão é que a sociedade se acostume a ver o diferente, se acostume a estar junto no máximo possível, a aceitar, a não ter preconceito contra essas outras estudantes, essas outras crianças, e que eles também não fiquem em instituições escondidos, que eles fiquem também junto com as outras crianças. Então, eu posso dizer assim que, graças a esse plano individualizado, logo é tratado muito rápido qualquer tipo de problema que tenha. Então, na educação infantil incluída todas essas minorias, os estrangeiros, quando eles chegam na Finlândia, eles passam por um tempo, assim que eles conseguem o visto para ficar, logo eles já encaminham essa criança estrangeira, mesmo sem saber a língua, já para a educação infantil, para que ela tenha esse contato, para que ela se sociabilize o mais rápido possível e consiga se adaptar, porque a Finlândia é um país muito frio, é um país de neve, a língua é difícil. Quanto mais cedo, mais rápido se programar essa adaptação, melhor. E esse plano individualizado ele vai continuar. Ele continua para todos, independente se são minorias ou não. Ele começa, então, como eu falei, na educação infantil, ele muda só o nome, muda as questões que o professor tem que ver ali em relação à habilidade cognitiva, habilidade social, habilidade física, e aí na escola também, todo ano, só que na escola o aluno vai participar também. Então, e ele continua depois. Então, se acontecer qualquer coisa nesse caminho do estudante, nós temos todo o dossiê de todo mundo. E como a Finlândia é muito pequena, quer dizer, para a Europa nem é tão pequena assim, mas são 5 milhões de habitantes, e é tudo automatizado, uma criança, um estudante lá do norte da Lapônia, que vem para aqui para o sul de Helsinki, ele a escola vai pedir os documentos e vai vir todo o dossiê dele. E a escola que recebe esse aluno que se mudou, né? No caso lá do norte para o sul, vai ficar sabendo todo o histórico desse aluno, então rapidamente, se ele precisa de qualquer apoio, vai se acionar todo o corpo médico, psicólogos, todo mundo e vai começar a mesma coisa aqui. Uma diferença que eu notei da fala da professora Raquel é que aqui os pais, é muito cômodo para os pais. Quem faz tudo isso é o governo, não são os pais. Não é o pai que vai pedir para a escola, não é o pai que vai pedir para que seja feito o laudo. Pelo contrário, tem pais assim que nem querem. Acontece muito
na educação infantil a negação. Já aconteceu comigo algumas vezes de o pai ou a mãe negar, dizer que não, que a criança não tem nenhum problema, que nós estamos exagerando, e aí ela não dá autorização. E aí, se ela não dá autorização, nós não podemos fazer nada. Então, funciona assim. É muito ético a coisa aqui, não podemos obrigar. Então, mas chega na escola, infelizmente, aí vai haver uma intervenção. Então, é assim, a escola é que propõe, a escola vai fazer desculpa, sistema de educação infantil, e o governo vai ver, não, essa criança, ela é autista, ela não vai poder continuar na escola do bairro, porque nós não temos escola do bairro com turmas especializadas. Então, ela vai para a escola X, ponto. Ela já sabe que aquela escola pode receber. Então, não existe a escola dizer, não, não podemos, porque eles já sabem, eles já sabem. Então, a inclusão e a integração é quase que perfeita na educação infantil. Chega na escola, ela já vai mudar um pouco, porque as demandas vão ser diferentes. A ideia da escola finlandesa, as escolas públicas ou escolas do governo, elas são de excelente qualidade. E, igual à Inglaterra, muito poucas escolas particulares nós temos aqui. Temos escolas de linhas pedagógicas distintas, como a Waldorf, como a Montessori, mas assim, o nível das escolas finlandesas é muito alto, então dificilmente algum finlandês vai querer colocar. Tem, claro, por várias razões, às vezes até pode querer colocar, por exemplo, na Montessori, que é uma metodologia interessante, mas geralmente as escolas são de alto nível, as escolas do Estado. Então, a ideia é que ela apague o background dos alunos. Então, aí, novamente, vem a inclusão. Cada bairro tem uma escola e, novamente, não é os pais que procuram, vem uma carta do estado, da cidade, dizendo que seu filho foi colocado na escola tal. Só se o pai não quiser, por algum motivo, aí ele vai lá e diz, olha, eu prefiro que esteja na outra escola, na escola B, em vez da escola A, aí vai se ver por quê. Mas mesmo assim, a inclusão ela é tão perfeita que os pais não precisam fazer nada, está tudo já pronto. E aí, essa escola do bairro, não existem escolas melhores nem piores, então, também não existem bairros melhores ou piores. A Finlândia procura incluir, por exemplo, locais onde existam muitas casas bonitas, onde as pessoas têm mais dinheiro. Algum lugar daquele bairro, eles vão construir prédios do governo para que os refugiados possam morar ali. A ideia é não fazer guetos, como, por exemplo, existem na Suécia, e a Suécia teve problemas de violência por causa desses guetos. Então, ela procura incluir de uma maneira que aqueles que não são, que têm problemas financeiros, os finlandeses mais desempregados, ou mesmo desalentados, aqueles que não procuram mais emprego, porque aqui se tem assistência social, né? E os estrangeiros estejam também, que todo mundo conviva com todo mundo. Então, naquela escola do bairro, vai ter o filho do refugiado, que mal sabe falar a língua, vai ter o filho daquele casal alcoólatra, por exemplo, onde a criança vai ter a única refeição, porque os pais não aguentam fazer a refeição, vai ser na escola. Vai ter o filho do cigano também, que sofre um pouco de preconceito, vai ter o filho do médico, vai ter o filho do arquiteto, então todos é apagado o background, todos recebem a mesma educação. Só que aí todos estão incluídos, como eu falei, ok, muito bem, mas quem está integrado? Até quando eu posso levar a integração? Então aí se começa a separar um pouco, porque infelizmente não tem como, por exemplo, síndrome de Down não vai conseguir, o próprio professor Marcos falou, e é real, é uma demanda diferente. Então, nesse momento, se quebra um pouco essa integração total e tem que se tirar essa criança, às vezes para uma instituição, por exemplo, Down existe instituições, mas autistas, a forma que a Finlândia achou foi botar uma escola mista, uma escola onde tem várias turmas autistas e onde tem turmas comuns. Então, assim, o autismo, aquele autismo severo, ele realmente, a própria criança, ela se põe, né, numa bolha. Então, pelo menos que se conviva no pátio, que se conviva, os pais dos autistas vejam os pais
das crianças comuns e que eles se encontrem em festas, que se encontrem em alguma comemoração ou evento que eles possam se unir. Então, esse tipo de integração. Existem turmas especiais, então, para autistas, e se o autista é, como eu falei, aquele autista que um grau mais severo, ele está completamente isolado, ele tem assim ele tem a mesa dele e ele tem duas paredes, são várias mesas com várias paredes, é como se não existisse ninguém, só aquele autista, e cada um tem que ter uma auxiliar pedagógica, porque é muito difícil trabalhar com esse tipo de autismo severo. Então, vai ter o autismo, vai ter turmas especiais de crianças com hiperatividade, vai ter um número por lei, por exemplo, quando eu trabalhei com a Ancora, número que era 8 máximo de crianças numa sala de aula, porque são todos meninos, né? Geralmente a síndrome ela ataca mais meninos, então, e um auxiliar pedagógico sempre na turma e mais o professor. E assim continua a integração no máximo que dá para fazer, e simplesmente o aluno, aquele aluno que chega, que não sabe a língua, o aluno estrangeiro, o aluno refugiado, se ele consegue ficar na sala de aula, é feito um teste, ele fica. Se ele não consegue, daí sim ele é retirado, e aí tem turmas, primeiro ano, como se diz, tipo pré-alfabetização, onde é uma língua estrangeira número 2, que eles chamam, onde é uma língua estrangeira, língua finlandesa estrangeira, como língua estrangeira que é ensinado para eles, em separado, para que eles possam depois entrar e se integrar, aí sim se integrar numa turma normal. E os deficientes físicos, como eles não têm problemas cognitivos, eles estão completamente integrados, mas para cada deficiente físico tem uma auxiliar pedagógica, principalmente se é um cadeirante, para ter a certeza de que essa criança ela vai estar integrada, ela vai poder fazer quase tudo, né, dependendo, que as outras crianças também vão estar fazendo. Então, acontece muito assim, por exemplo, as escolas mistas, elas pensam nesse sentido, porque é diferente a criança que sai mais, já desde o primário existem mais aulas onde o aluno sai como se fosse da universidade. Então, ele não tem só aquela aula com aquele professor, ele vai sair para aula de artes, para outra sala, ele vai sair para aula de música, para outra sala. Então, ele aprende já a utilizar os espaços da escola, a ter uma independência, porque aqui se prima muito, muito pela independência. Então, nesse ponto, por exemplo, uma aula de artes é um ponto onde se pode pegar uma turma especial, dependendo aí da síndrome, se não são muito inquietos ou violentos, e colocar junto com uma turma de crianças comuns, e aí sim se consegue uma integração, mas são as duas professoras, a professora da turma comum, a professora da turma especial, mas mais a auxiliar pedagógica. Então, não acontece muito assim de retirar o aluno da sala, como o professor falou, pelo menos não aqui, mas sim de trazer um outro adulto como auxiliar pedagógico para ajudar, né? Para que se consiga essa integração mais profunda, vamos dizer assim. E aí, como eu falei, depois tem o ensino médio, o aluno vai receber também, tem ensinos médios diferentes, tem o ensino médio aí daquele que se chama científico, né, para a universidade, e tem a escola profissionalizante, que eu acabei de falar, que é o meu campo agora de pesquisa, e, por exemplo, a instituição tem várias sessões, e ali nas sessões, por exemplo, a sessão dos autistas, a sessão do síndrome de Down, e é isso, acho que meu tempo já acabou, né? Velhice, infelizmente, mas você conseguiu passar um retrato super, super detalhado de como funciona brilhantemente a inclusão. Olha, eu coloquei aqui, quase que perfeita. Quase. Né? Porque esse acompanhamento, esse plano individual para todos os alunos, todas as pessoas, isso é fantástico, né? O governo faz tudo, meu Deus. Isso é muito bom. Os pais não precisam se, porque os pais de crianças especiais já têm esse estresse da criança ser especial, de tudo. Ele não precisa procurar nada, ele recebe todo o apoio. E é o governo, a cidade, que vai indicar.
Inclusive, se a criança, por exemplo, posso dar um exemplo rápido? Meu filho, Claro, claro. nós moramos no Brasil 5 anos. E aí o meu filho, o menor, ele, embora o meu marido seja finlandês, ele desaprendeu o finlandês, sabe? Quando você escuta, mas não sabe falar. Aí tá, são dois meninos, viemos aqui, colocamos os dois na escola, o mais velho, tranquilo, o mais novo, foi na terceira série, ele não conseguiu acompanhar. Por quê? Porque ele não conseguia mais absorver a língua finlandesa. Aí a professora nos chamou e disse: olha, ele vai ter que ir para outra turma, uma turma de estrangeiros. Até isso existe aqui, uma turma de filhos de finlandeses que não sabem mais falar a língua. E aí, só que essa turma é em outra escola. Então, eles já prepararam tudo, já matricularam ele, tudo, e me disseram assim: bom, nós vamos pagar para a senhora, né, o transporte. O que vocês preferem, uma Kombi escolar ou o ônibus que ele mesmo pega e vai? Qual dos dois? Quer dizer, já estava tudo pronto, a única questão foi escolher como que ele ia para a escola. Então, assim, não, sabe, porque é um choque, não era uma criança especial, foi só por um ano, mas pensar, puxa, meu filho não está entendendo a língua do país, e agora? Já é um choque para os pais. Então, os pais recebem todo o apoio. Não se preocupe, já está tudo pronto, já está tudo arranjado, só precisa decidir isso e aquilo e está tudo bem. Nossa, espetacular, muito bom. Muito obrigada por esse compartilhamento, Evelise. Assim, por um lado, é extremamente compensador saber que existem países onde isso tudo acontece tão bem. Por outro, claro, a gente faz sempre um comparativo do nosso mundo aqui com esse mundo, mas vamos deixar de lado e considerar todas as questões sociais, políticas e de tempo de vida, entre aspas, né, de país, e entender que é possível isso e que quem sabe, né, no futuro, em algum momento, e que as políticas públicas são fundamentais para tudo isso, para ter esse envolvimento real aí, né, do governo e de todo esse processo. E a escola precisa desse apoio, com certeza. Evelise, muito obrigada. Obrigada.